A Bíblia apresenta em inúmeras passagens o conceito recorrente da morte e do sepultamento. O que a Bíblia fala sobre isso? Quais são as frases que a Bíblia usa? Falando sobre Abraão, em Gênesis 25:8 diz assim: expirou e morreu, e foi reunido ao seu povo. Falando de Davi, dizia: os dias completos e vieres a dormir com os teus pais. Também falando sobre Davi, ainda em Reis, 1 Reis 2, verso 10, diz assim: descansou com os seus pais e foi sepultado. Falando do rei Acabe, 1 Reis 22, 10, dormiu Acabe com seus pais. Para mortes de tanto de pessoas boas como de pessoas más, como de personagens que faziam a vontade de Deus, como personagens que eram contrárias à vontade de Deus, a Bíblia usa a frase descansou com seus antepassados. O que vem a ser descansar com os antepassados? Primeiramente, irmãos, a morte é um evento natural da existência humana. É a conclusão, é o término da vida. Como já vimos nesta semana, é a reversão da criação. Mais cedo ou mais tarde haveremos de morrer. Assim como os nossos pais, nossos avós, nossos amigos, os nossos antepassados, com os quais vamos ser sepultados. Nós não seremos os primeiros nem os últimos a passar pela morte. Na história da humanidade, irmãos, a morte é um evento natural que vem se sucedendo a cada geração, com cada personagem que vive e que morre. Qual a condição dos crentes, então, ao morrerem? Como é que é o estado dos crentes mortos e sepultados? Veja, por favor, comigo o texto da lição da Escola Sabatina, na página 34. Aqueles que morrem em Cristo podem ser sepultados perto dos seus entes queridos, mas mesmo assim não há comunicação entre eles. Permanecerão inconscientes até aquele dia glorioso, quando serão despertados do seu sono profundo para se juntarem aos que morreram em Cristo. Veja, irmãos, provavelmente a sua família, como a minha, tem uma campa, tem um túmulo, e lá são sepultados os nossos parentes. São sepultados juntos, no mesmo local. Na época de Abraão havia uma caverna onde ele sepultou a sua mulher e depois onde ele foi também sepultado. Foram sepultados juntos. Isso não quer dizer, de modo nenhum, que havia comunicação entre os mortos por estarem próximos. Meu pai e minha mãe estão sepultados na mesma campa, no cemitério, mas não há comunicação entre eles. Quando que vai poder se efetivar essa comunicação? Quando o Senhor Jesus voltar. E se eles estiverem salvos no Senhor Jesus, eles vão ressurgir e agora então vão se comunicar. Portanto, irmãos, nós podemos estar tranquilos com relação à morte. Como é triste a gente ver que tem pessoas que estão preocupadas, estão inquietas com relação ao estado dos seus mortos queridos. Não sabem onde eles estão, não sabem se eles estão reencarnados ou se eles ainda não conseguiram se livrar de alguma coisa. Estão presos em algum lugar. A Bíblia tem uma frase, irmãos, que diz assim: você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Uma das coisas que a Bíblia nos ensina, irmãos, que ela nos liberta, é desses conceitos tão estranhos com relação ao estado dos mortos e que causam tanta tristeza e tanta inquietação. Nos livra disso, irmãos, de almas penadas, de fantasmas, de participação dos mortos na vida das pessoas, de sofrimento dos mortos por causa do que acontece nesta terra. A Bíblia nos livra de tudo isso. Muitas pessoas, irmãos, creem dessa maneira, mas precisam estudar a palavra de Deus para ver o que a Bíblia realmente diz a respeito. A ressurreição, irmãos, a vida dada àqueles que já morreram, só vai ser por ocasião da volta do Senhor Jesus.
1 Tessalonicenses 4,16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Dada a ordem, com grande brado, com potente clamor, a Bíblia está dizendo, aí então os que morreram em Cristo ressurgirão. Certamente, irmãos, você tem um querido que já faleceu, que está descansando. Fica tranquilo. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai ressurgir para a vida eterna. Isso o Senhor diz, o Senhor ensinou na Bíblia, para que a gente viva tranquilo, para que a gente descanse no Senhor, para que a gente fique tranquilo que Deus tem cuidado de cada um. Deus faz com que os mortos estejam descansando, inconscientes, para ressurgi-los no dia da sua volta. Que Deus esteja com cada um de nós, nos dando essa tranquilidade e a certeza de que nós, se morremos, os nossos queridos que já morreram no Senhor, vamos ser ressurgidos, vamos ressuscitar no dia da volta do Senhor Jesus.